Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus ele estava com seus discípulos, fazendo a obra de seu Pai, mas houve um momento que o Senhor libera uma ordem aos seus discípulos, para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus poderia deixar as multidões ali e seguir com os discípulos dentro do barco. Só que Jesus ele entende a importância de saber entrar e saber sair, de como se posicionar diante das pessoas. Jesus ele é o maior exemplo para nós de como ter uma postura, diante das pessoas, diante das circunstâncias e das situações. O Senhor então ali permanece para se despedir das multidões, para que eles pudessem então partir para suas casas abençoados com o poder dele. Enquanto isso, os discípulos seguem naquele barco com uma ordem de Jesus. E no verso 2 diz que, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, ele era cercado por milhares de pessoas em todos os lugares que ele passava. Jesus nunca seguia a multidão, mas sempre a multidão que o seguia. Sempre a multidão que ouvia falar de Jesus queria se aproximar dele, queria vê-lo, queria contemplar o seu poder e os milagres que ele operava. Mas Jesus jamais abria mão do seu particular com Deus, mesmo estando no meio da multidão, mesmo estando cercado de pessoas, ele não deixava de ter o seu particular, de ter o seu momento íntimo com Deus. Ele sempre reservava um momento do seu tempo para buscar a presença do Pai. Eu quero dizer para você, não abra mão da sua intimidade com Deus. Não abra mão daquilo que você tem buscado diante da presença do Senhor. Não negocie a presença de Deus com nada que esse mundo possa te oferecer. Não negocie com status, com posição, com dinheiro, com fama, com amizades, porque a presença de Jesus, ela é única. A presença de Deus, ela é inegociável nas nossas vidas. Jesus sabia a grande missão que ele tinha que cumprir nessa terra, mas ele também sabia a necessidade de ser totalmente dependente de Deus para que isso acontecesse. Jesus, em momento algum se vangloriou do poder que ele tinha na presença do Pai. Muito pelo contrário, ele é o maior exemplo de humildade quando ele desceu na terra para salvar a humanidade. Jesus então busca a presença do Senhor ali no seu particular, no seu íntimo, só ele e Deus. Quantas das vezes o Senhor também deseja ter esse relacionamento com você, também te incomoda muitas vezes para que você tenha o seu particular, para que você o busque, para que você se achegue à presença dele, para que você dobre os seus joelhos, para que você clame no seu quarto, no seu particular, onde não tem olhos na horizontal, mas sempre tem aquele olhos de fogo sobre a vertical, te contemplando, te vendo todos os dias da sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua história, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre as suas obras. Deus conhece você, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele contempla as suas lutas, as suas adversidades, e Ele também deseja que você não permita que as suas dores te impeçam de buscá-lo, te impeçam de ter intimidade com Ele, te impeçam de desejar conhecê-lo ainda mais. E o Senhor então busca a presença de Deus ali no seu particular. Jesus nos ensina a buscar a presença de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. A necessidade de cada um de nós sempre será suprida na presença de Deus. E ali os discípulos, eles entram no barco, e eles estão longe. Em outras passagens diz que o Senhor os via de longe. Mesmo estando longe do barco, os olhos do Senhor permaneciam sobre os discípulos e o Senhor estava vendo o que eles estavam passando, que havia uma tempestade, um vento contrário vindo sobre aquele barco, a qual os discípulos estavam desesperados, tentando fazer com que aquele barco não viesse a afundar. Mas então ali, de repente, o Senhor, ele age de uma forma sobrenatural para auxiliar, para socorrer os seus discípulos. A Bíblia diz que o Senhor vem andando sobre as águas.
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Tem momentos na nossa vida que a tempestade ela vai sim soprar. Isso faz parte do propósito que Deus já tem estabelecido para nós. O Senhor ele já sabia o que iria acontecer com aqueles discípulos dentro daquele barco, naquele mar, antes mesmo deles entrarem nele. Mas o Senhor permitiu para que ali eles pudessem viver uma experiência com o Senhor. Eles pudessem conhecer ainda mais o Deus, o Jesus que eles andavam todos os dias. E sempre há momentos que o Senhor vai permitir algumas situações que nós muitas vezes, se pudéssemos escolher, não viveríamos, para que nós possamos ainda mais nos aproximar dele, conhecer o seu poder e viver as experiências sobrenaturais que ele tem reservado para a nossa história. E ali o Senhor vem andando sobre as águas e ele diz: "Não temais, sou eu." O Senhor diz: "Tem de bom ânimo." Como ter bom ânimo em meio à tempestade que está a ponto de afundar o seu barco? Como você consegue ter ânimo em meio às suas batalhas? Como você consegue ter ânimo em meio às suas guerras? Como você consegue achar ânimo em meio a tantas adversidades vindo contra a sua vida? Somente através da presença de Jesus, somente através da palavra liberada de Jesus sobre a sua vida, você encontra forças na fraqueza, você consegue se levantar em meio às suas batalhas e avançar e prosseguir e se manter firme diante da vontade do Senhor. O Senhor diz: "Sou eu, não temais." Só que mesmo falando que era ele, Pedro diz: "Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo." Ou seja, a palavra do Senhor naquele momento não foi suficiente para que Pedro confiasse que era o Senhor que estava no controle, que era o Senhor que estava a caminho, que era o Senhor que estava ali com eles. E ele então disse: "É o Senhor, deixa-me ter contigo." E o Senhor simplesmente disse: "Vem." Porque o Senhor sabia, conhecia o coração de Pedro, sabia que algo ali precisava ainda ser trabalhado, ser moldado. E o Senhor muitas vezes permite situações acontecerem no nosso particular, no nosso íntimo, para que Ele venha nos moldar, para que Ele venha nos ensinar a realmente confiar nele. Porque Pedro teve a fé e a ousadia de pedir para o Senhor para andar sobre as águas, mas quando era para ele viver aquilo que ele pediu, ele sentiu medo, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o vento e ele começou a afundar, mas o Senhor estava ali. E ele então clama ao Senhor, pede por ajuda, e no mesmo momento a Bíblia diz que imediatamente o Senhor estendeu as mãos e ajudou a Pedro. O Senhor sempre está disposto, o Senhor sempre está disponível a te auxiliar, a te socorrer, a te ajudar em meio às suas adversidades. Basta você clamar, basta você pedir, basta você buscar a presença dele, porque ele sempre é socorro bem presente na sua angústia. E a palavra diz que o Senhor olha para Pedro e fala: "Por que duvidaste, homem de pequena fé?" Nós precisamos ter a total confiança no Deus que nós servimos, no Jesus que caminhamos todos os dias, para que quando nós venhamos viver as nossas lutas e adversidades, nós possamos crer e confiar que Ele permanece conosco. Estar com Jesus não significa ausência de tempestade, significa que o barco não vai afundar. Nós precisamos entender que estar com o Senhor não nos ausentará das adversidades, não nos ausentará das lutas, das dores e das lágrimas, mas nós precisamos lembrar que Ele também disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você na tua alegria, mas também está na tua tristeza. Ele está com você quando você está sorrindo, mas também está quando você está chorando. Jesus jamais te deixará sozinho, Ele jamais vai te abandonar no meio da sua adversidade. Só basta você confiar que é Ele quem está falando, que é Ele que está dizendo para você: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Ele está cuidando dos detalhes. E aonde te causa medo é onde Jesus tem o controle. Aonde você não consegue cuidar, Jesus está cuidando. Aonde você tem medo, Jesus entra com a coragem que te falta e te fortalece e te coloca de pé novamente.